Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro, mais um momento. Eu sou a professora Maria José, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 2 da EJA, hoje a nossa disciplina é a disciplina de História. E em História hoje, pessoal, nós vamos falar sobre patrimônio histórico. Vamos falar também sobre a preservação dos patrimônios históricos. Vamos iniciar nossa aula compreendendo o que é um patrimônio histórico, né? É algo, um elemento que faz parte da nossa cultura. Então, o patrimônio histórico, pessoal, ele se refere a tudo aquilo que é construído pela humanidade. Pode ser material ou imaterial, faz parte da nossa cultura e faz parte também da cultura de um povo, de uma história de um povo, né? O patrimônio histórico, ele pode ser artístico ou cultural, ele representa a riqueza de cultura que uma sociedade ou que uma humanidade tem. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre patrimônios históricos, artísticos e culturais e também sobre a importância da preservação. É de suma importância preservarmos a nossa história, né? Preservarmos as nossas raízes. E aí, o patrimônio público, ele pode ser obras plásticas, pinturas, esculturas, ilustrações, arte no barro, tapeçaria, casas, praças, monumentos, casarões, festas, igrejas, jardins, ruas, todos esses são exemplos de patrimônios históricos, culturais e artísticos. E aí eu já compartilho aqui para vocês um dos patrimônios históricos, né, artísticos e culturais do nosso Brasil, que é o Cristo Redentor. É uma imagem, é um monumento, é muito importante para a nossa cultura, faz parte da nossa cultura, está presente na nossa cultura, é um ponto turístico que atrai pessoas para visitar, tem toda uma história na sua construção. E aí, falando sobre todas essas raízes, nós vamos entender sobre a importância dos patrimônios históricos, né? Esses bens, pessoal, ao longo do tempo, eles foram construídos pela humanidade. O que aconteceu em determinada época, como foi realizado, por quem foi realizado. Então, cada um patrimônio desse tem uma história, conta a vivência daquela geração. Ele é desenvolvido pela sociedade, nele é uma fonte de pesquisa também para que as novas gerações possam conhecer o que teve antigamente na nossa sociedade. Traz detalhes de riqueza, de como era a época, por que existe aquele monumento, aquela pintura, aquela obra de arte, aquele livro, aquela igreja, aquela rua. Traz tradições, traz saberes, é uma manifestação também, os patrimônios históricos, né? Artísticos e culturais. Os patrimônios históricos também, pessoal, é o conjunto de manifestação de um povo, né? É onde está relacionado toda a sua cultura, está envolvido ao longo do tempo que foi construído, né, por aquelas pessoas. Acarreta os aspectos históricos, sociais, naturais, culturais, econômicos e artísticos. Na aula de hoje nós estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre patrimônios históricos, culturais e artísticos. E aí, falando sobre patrimônio, nós não poderíamos deixar de selecionar alguns que existem aqui na nossa cidade, em Santa Cruz do Capibaribe. Nós temos como exemplo a igreja na Rua Grande, né, que é a Avenida Padre Zuzinha, a primeira rua a ser construída em Santa Cruz. Também aqui a primeira imagem, né, a primeira igreja, onde tem um monumento do Padre Zuzinha naquela avenida. Eu compartilho com vocês a imagem. O Padre Zuzinha é uma figura importante na história de Santa Cruz. Então, a igreja, a Rua Grande, a igreja, ele é um patrimônio cultural e artístico, né? Porque faz parte da nossa cultura, né? Um patrimônio religioso. A igreja, ela foi a primeira a ser fundada na nossa cidade e é muito importante para a cultura da nossa cidade. Também compartilho aqui com vocês mais uma imagem que representa aí o Centro Histórico de Olinda, né, em Pernambuco, aqui no nosso estado. Também é um dos patrimônios históricos, artísticos e culturais. Mais um patrimônio, que é o Convento Carmelita, que fica localizado em Cabo de Santo Agostinho. Agora eu compartilho com vocês a imagem da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Vitória de Santo Antão, muito conhecido também, patrimônio cultural e religioso da cidade de Vitória de Santo Antão e faz parte também de Pernambuco. E aí, pessoal, nós vamos analisar algumas imagens. Essas imagens têm patrimônios históricos do nosso país.
não só da nossa região, mas também de todo o país, porque é importante que nós possamos conhecer, apreciar, identificar, né, o respeito que precisamos ter na preservação. É proibido a gente pichar, é proibido a gente quebrar, queimar, então precisamos valorizar a nossa cultura, conhecer a nossa história. E aí, para que nós possamos apreciar esses patrimônios tão importantes que fazem parte da nossa cultura, eu já inicio aqui com a imagem do monumentos e edifícios que fica na cidade de Ouro Preto. A primeira representante brasileira, né? A cidade existe desde o século 17 e é muito importante, né? Tombado pela Unesco. Ouro Preto é a cidade que representa o nosso estado, né? A primeira cidade fundada, então é muito importante. Agora aparece para vocês a imagem de Olinda, o centro histórico, que fica em Pernambuco, né? Também uma das primeiras cidades que foi fundada em 1535. Agora é o Centro Histórico de Salvador, um dos atrativos históricos, patrimônio cultural e artístico do Brasil. Agora nós temos o Parque Nacional da Capivara, que fica no Piauí, um dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil. Foi fundado para proteger os vestígios da ocupação da humanidade. E é muito importante a gente poder entender a relação que esses patrimônios históricos, culturais e artísticos têm na nossa vida, na nossa sociedade. E vamos preservar, pessoal. A preservação desses pontos é importante. Toda sociedade precisa dessa fonte de pesquisa para poder se informar, para poder conhecer a sua própria história, para poder passar de geração por geração. Então, é responsabilidade nossa preservar, né? Degradar o patrimônio é crime. Então, vamos fazer coisas boas, vamos pesquisar, vamos ampliar os nossos conhecimentos para que nós possamos cada vez mais ampliar os nossos conhecimentos sobre a nossa riqueza pernambucana e brasileira que temos. E nesta está incluídos os patrimônios históricos, culturais e artísticos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!